Olá e boas-vindas a quem acompanha a gente em mais um episódio. Bom, na verdade é o nosso A3Cast, né? O canal oficial da Academia do Terceiro Setor. Uhum, é sempre muito bom estar aqui. Com certeza. E olha, para quem está chegando agora, é fundamental a gente estabelecer logo de cara que nós fazemos parte da equipe da professora Maria Eduarda Torres. Então, a gente respira esse universo todos os dias. Exato, a gente vive isso na prática, não é só teoria. Pois é. E antes da gente mergulhar no conteúdo de hoje, eu já quero deixar um convite super importante. Já se inscreve no canal, tá? Porque hoje o que a gente vai fazer aqui é uma imersão profunda, mas bem profunda mesmo, na aula 08 do nosso curso O que é o Terceiro Setor na Prática. Nossa, e essa aula é um divisor de águas, porque para quem vem acompanhando as nossas discussões, a gente já passou por muita coisa, né? A gente já definiu o que é o setor, as diferenças técnicas entre uma ONG e um instituto, aquela parte toda de governança. Sim, a base toda. Exatamente, a base. Mas a nossa missão hoje é desvendar, a dor número 1 do terceiro setor, que é a sobrevivência financeira. Porque, olha, projetos não sobrevivem apenas de emoção e improviso, sabe? E é isso que a gente vai explorar hoje. E tem uma ironia muito grande nisso tudo, né? Porque imagine tentar cruzar o Oceano Atlântico num barco pequeno. A tripulação tem uma paixão, assim, inabalável, uma missão nobre e a fé absoluta de que vai chegar do outro lado para salvar vidas. Uhum, o propósito tá ali, fortíssimo. Tá lá. Mas, quer dizer, ninguém verificou se tem combustível suficiente e, pior, tem um buraco no casco que tá, lentamente enchendo o barco de água. É desesperador. E essa, infelizmente, é a realidade de milhares de projetos sociais incríveis por aí. Pois é. Eles operam todos os dias com líderes que dão o sangue pela causa, que geram um impacto real, mas vivem à beira de um colapso financeiro iminente. Então, ok, vamos desempacotar isso. Como é que organizações que fazem tanto bem podem afundar tão rápido? Bom, a resposta para isso é um pouco dura no início, mas é absolutamente necessária de se ouvir. A paixão, ela é o motor de arranque, sabe? É aquilo que faz alguém olhar para um problema na sociedade e decidir fazer algo a respeito. Sim, é a faísca. Exato. Mas a paixão não é o combustível que mantém a máquina funcionando a longo prazo. O que é fascinante aqui é que existe uma lacuna gigantesca entre a emoção de ter um propósito e a frieza matemática de manter uma estrutura operando, né? Ah, sem dúvida. E o que fica muito claro no material da aula é que a raiz desse colapso, muitas vezes, ela nasce de uma mentalidade muito específica do setor. Uhum, a tal da crença perigosa. Exatamente. Tem uma frase que surge frequentemente nesse meio, quase como um mantra, que é apontada pela professora como uma das mais perigosas para qualquer projeto, que é o famoso Deus proverá. Nossa, sim, o clássico Deus proverá. Mas olha, vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui por um segundo. Ter fé não deveria ser algo positivo? Quer dizer, se essas pessoas estão lidando com realidades tão duras na ponta, a esperança não é o único escudo que elas têm? É, sim, com certeza. Então, chama isso de perigoso, não soa meio... como se a gente estivesse dizendo que esses líderes são apenas negligentes? Não, de jeito nenhum. E essa é uma provocação excelente. Porque o ponto da aula não é anular a fé. A questão é a psicologia por trás de como essa frase é utilizada na prática diária. Sabe? Como um escudo para não lidar com planilhas. Precisamente. Muitas vezes o Deus proverá funciona como um mecanismo de defesa inconsciente. Porque o mundo das finanças, do planejamento, de ir atrás de dinheiro, é muito intimidador. Imagina uma pessoa que fundou um abrigo de animais. Sim, a pessoa ama os animais, não é contadora. Exato. Olhar para fluxo de caixa parece alienígena para ela. Então, em vez de enfrentar essa barreira técnica, a liderança se esconde atrás da fé. E o erro não está em ter esperança. O erro está em usar a fé como uma desculpa aceitável para negligência administrativa. É tipo esperar que o milagre pague a conta de luz, né? Em vez de construir um modelo de verdade. É bem isso. É terceirizar a responsabilidade da gestão para o universo. E isso nos leva à redefinição vital que a aula traz. Captação não é pedir dinheiro.
Captação é criar condições para que a instituição continue gerando impacto social. E isso é muito forte. Mas, sendo muito honesto aqui, isso não soa um pouquinho como uma jogada de marketing? Um eufemismo bonito? Porque no fim do dia, a organização não está só estendendo a mão e pedindo dinheiro de qualquer forma. Parece eufemismo se você olhar só para o ato final, ali, para a transferência bancária. Mas a diferença está na intenção. Pedir dinheiro no senso comum sugere um jogo onde um perde para o outro ganhar. Geralmente motivado por pena, né? Ah, sim, aquela coisa da culpa. Isso. Já criar condições é fundamentalmente diferente. Trata-se de construir uma infraestrutura. Um projeto social precisa de combustível para as vans, precisa de teto sem goteira no abrigo, precisa de profissionais capacitados. E nada disso cai do céu. Exato. Então, quando uma organização capta com essa mentalidade, ela não está pedindo um favor. Ela está oferecendo à sociedade uma oportunidade estruturada de investir em uma transformação real. Ignorar isso não demonstra fé, demonstra falta de visão. Caramba, isso muda totalmente a dinâmica de poder. Não é mais o coitadinho pedindo esmola, é um agente de transformação buscando sócios, né? Uhum. Buscando parceiros para uma empreitada séria. Mas aí, se essa mentalidade de infraestrutura não existe, o que a gente acaba vendo é aquele ciclo do desespero. E o material detalha muito isso, esse padrão exaustivo de viver apenas de urgências. Nossa, o desgaste emocional disso é brutal. É crônico, né? Os líderes passam os dias apagando incêndios, correndo atrás de campanhas relâmpago, só quando a despensa já está completamente vazia. E isso gera um problema gigante com quem apoia a causa. Pois é. Aí me surge uma dúvida. Se um projeto está visivelmente desesperado, postando nas redes que vai fechar as portas amanhã se não receber um Pix, isso não deveria acionar ainda mais a compaixão das pessoas? Por que os doadores param de ajudar justamente quando o projeto mais precisa? Porque a compaixão acionada pelo desespero, ela até funciona para a primeira doação. Sabe? Talvez para a segunda, mas o ser humano não suporta investir energia emocional em um buraco negro no longo prazo. Ah, entendi. Cansa, né? Cansa muito. A desorganização crônica gera uma incerteza paralisante. Quem colabora precisa sentir que o esforço está construindo algo sólido e não só tapando um buraco que vai abrir de novo no mês que vem. É o desespero constante, comunica que o barco está afundando e que o capitão não sabe consertar o casco. Exato. E as pessoas não apoiam improviso. E aqui a gente entra num conceito central da professora. A confiança é o maior patrimônio de uma instituição. Não é o saldo bancário, é a confiança. Perfeito. É a moeda mais forte do terceiro setor. Se a organização transmite improviso a cada postagem, os apoiadores, silenciosamente, vão embora. Vão procurar quem demonstra seriedade. E falando em seriedade, tem um ponto da aula que me chamou muita atenção sobre essa questão de confiança, que é a desorganização financeira mais básica possível. Ah, esse é um ponto crítico. A mistura de dinheiro, né? Misturar o dinheiro pessoal da liderança com o da instituição. Porque, pensa bem, eu imagino que acontece assim. A pessoa fundadora vê uma urgência. A chuva destruiu o telhado da creche. Ela entra em pânico e simplesmente passa o próprio cartão de crédito. Ou recebe o Pix da campanha na conta física dela. Isso. Sem registrar nada. Não tem má fé nisso. É por instinto de sobrevivência do projeto. Mas por que a aula bate tanto na tecla de que isso é destrutivo? Porque a falta de má fé não impede o desastre. Quando se mistura o dinheiro da pessoa física com a jurídica, a organização perde a fronteira institucional dela. Fica tudo nebuloso, né? Muito. Fica impossível rastrear o custo real do impacto. Pense pela perspectiva de um doador recorrente ou de uma empresa parceira. Se não tem registro formal de entrada, se não tem recibo, se a saída não está documentada, a credibilidade simplesmente evapora. Mesmo que o dinheiro tenha comprado comida para a comunidade. Exatamente. Sem um rastro documental, a suspeita de má gestão, ou até de coisa pior, se instala. E reconstruir a confiança depois disso é quase impossível. A sustentabilidade exige responsabilidade financeira, né? Registros rigorosos.
Sim, prestação de contas. Instituições maduras criam controles porque entendem que a transparência é o escudo que protege a missão. É a prova matemática de que o propósito está sendo respeitado. Sensacional. Bom, aqui é onde fica realmente interessante. Porque se a gente entende que a captação profissional exige transparência e que isso gera confiança, por que ainda tem tanta resistência interna? O famoso tabu do dinheiro. Exato. As leituras mostram que tem uma vergonha crônica nas organizações de divulgar necessidades e buscar parceiros. De onde vem esse medo, essa vergonha toda? Olha, esse talvez seja o maior obstáculo cultural do setor, tá? A vergonha de captar deriva de uma confusão mental muito forte. É a incapacidade de separar a busca pelo lucro pessoal da busca pela sustentabilidade do projeto. Como assim? É que, no setor privado corporativo, o lucro serve para enriquecer o dono. No terceiro setor, a regra é outra. Uma instituição séria não capta para enriquecer os líderes. Ela capta para transformar vidas. Mas o preconceito existe. Muito. A nossa cultura associa dinheiro à ganância. Então, os fundadores têm um medo paralisante de serem mal interpretados. Eles acham que se pedirem dinheiro, a comunidade vai achar que eles estão se aproveitando da causa. Caramba, é fascinante pensar por esse ângulo, porque é o oposto, né? É como um cirurgião que se recusa a comprar bisturi novo porque acha que gastar dinheiro mancha a nobreza de salvar o paciente. E no fim, a cirurgia não acontece. Exatamente. Quando a organização tem vergonha de captar, ela não está sendo humilde. Ela está limitando o próprio impacto. Sim, está privando a sociedade de ajudar. E se conectarmos isso ao quadro geral que a aula apresenta, a gente entende que a cura para essa insegurança crônica é uma estratégia muito técnica. A diversificação. Ah, sim. Porque o pessoal acha que captar é só botar aquela caixinha de acrílico na padaria, né? E ficar esperando. Nossa, ou depender de uma única grande festa no ano. Se chover no dia da festa, o projeto fecha. O risco é gigantesco. E o material lista fontes incríveis de diversificação. Doações recorrentes, editais públicos e privados, eventos beneficentes, licenciamento de produtos e até venda de cursos e oficinas onde a renda volta toda para a causa. É um ecossistema inteiro de possibilidades. E o segredo aí não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas construir camadas. Porque o perigo fatal é depender de uma única fonte. Seja uma empresa, um doador ou uma campanha só. É sobre criar redundância, né? Para que o impacto nunca pare. Mas, saindo um pouco dessa visão só do dinheiro, tem um ponto crucial nas fontes. Recursos nem sempre são financeiros, certo? Exatamente. A sustentabilidade não é só dinheiro no banco. E a diversificação envolve muito recurso não financeiro. Como que isso funciona? Porque assim, não dá para pagar a conta de água com um abraço. Não dá, mas é através do que chamamos de recursos não financeiros que grande parte das contas deixam de existir. Ah, entendi. Aquela coisa do custo evitado. Empresas que cedem espaço físico, isso vale ouro. Sim, o apoio técnico. E tem também o que eu acho que é o mais poderoso: o networking, as conexões institucionais. Sim, o capital social. Aquele parceiro que não te dá dinheiro direto, mas te apresenta para 10 investidores sociais. E é por isso que doadores não são caixas eletrônicos. Não dá para só apertar o botão quando aperta o cinto, né? De jeito nenhum. A base de todas essas frentes de captação é humana. Instituições maduras constroem relacionamentos. Elas criam um senso de pertencimento. Compartilham as vitórias, os bastidores. Isso. Mostram que o projeto é de todos. Quando as pessoas sentem verdade no propósito, você nem precisa mais implorar por recursos. O apoio flui de forma orgânica. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a gente está falando de uma mudança total de paradigma. É sair daquela visão de curtíssimo prazo, do boleto de amanhã, para construir algo duradouro. Significa pensar no longo prazo. O impacto social real, aquele que muda de verdade o cenário, ele não transforma apenas momentos. Ele constrói continuidade para transformar gerações.
A sustentabilidade é o que protege a missão. Nossa, que resumo perfeito. Bom, recapitulando rapidamente a nossa jornada de hoje aqui no A3Cast. A gente saiu daquele mito limitante de pedir dinheiro e da desorganização perigosa do Deus proverá, para entender a captação como construção de impacto mesmo. Sustentada pela diversificação, pelo relacionamento. Exato. E, acima de tudo, pela confiança e organização financeira. É a diferença entre um barquinho furado e uma embarcação que sabe como cruzar o oceano. Com certeza. E isso levanta uma questão importante. Uma provocação final para quem está ouvindo a gente refletir. Se uma organização social depende unicamente do carisma incansável do seu fundador e da urgência dramática do momento para sobreviver, será que ela realmente construiu uma instituição? Ou é apenas um projeto com prazo de validade? Uau! Pesado, mas extremamente necessário. A verdadeira transformação exige estruturas, né? Bom, e é com essa reflexão que a gente vai encerrando. Mas olha, no nosso próximo encontro da Academia do Terceiro Setor, já dou um spoiler, a gente vai mergulhar na transparência e prestação de contas como o maior patrimônio do setor. Imperdível, vai ser uma discussão excelente. Vai mesmo. Então, não esquece de se inscrever no canal e continue os estudos através do curso O que é o Terceiro Setor na Prática. Em nome de toda a equipe da professora Maria Eduarda Torres, um grande abraço e até a próxima.